Olá, gente linda! Já terminaram a atividade de História? Então agora nós vamos trabalhar um pouquinho sobre língua portuguesa. E o assunto que a gente vai trabalhar hoje, ele é motivo de muita conversa, muita correção, porque hoje a gente vai trabalhar o acento agudo e o acento circunflexo. Muitas vezes durante a aula, ao longo da trajetória escolar de vocês, aí na casa de vocês, nos áudios que a prof manda, nas fotos que eu marco e escrevo lá, a gente fala, corrija lá o acento agudo, o acento circunflexo, né? E hoje vocês terão a oportunidade de entender um pouquinho como que ele funciona, em que situação que ele é utilizado, em que letras que eles são utilizados. Aí, quando vocês forem escrevendo, vocês vão lembrando e aí vocês já vão conseguindo escrever de forma mais correta, ok? Então, o título lá é acento agudo e acento circunflexo. As atividades que nós faremos hoje é na página 20 e na página 25. Então, se vocês, assim como eu, não haviam colocado a data, coloquem, por favor, ok? Então, vamos lá. Acento agudo e acento circunflexo. Então, antes da gente começar a aula, vamos pensar aqui que eu já sou segundo ano. Eu não posso mais chamar o acento circunflexo de chapeuzinho do vovô, de chapeuzinho, né? E nem de acento agudo de risquinho. Às vezes eu posso até lembrar, ó, lembra lá, aparece um... Mas esses acentos, eles possuem um nome. É claro que quando a gente está aprendendo a escrever, às vezes a gente utiliza esses termos para facilitar o entendimento. Aí você visualiza, opa, já sei qual que é. Mas então, a partir de hoje, quando a prof falar acento agudo, vocês precisam lembrar como que ele é. Acento circunflexo, como que ele é, ok? Então, vamos começar. Releia a cantiga, o sapo não lava o pé e observe as palavras destacadas. Então, vamos lá. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Então, quais são as palavras destacadas aqui? Pé, lá, pé e chulé. Todas as palavras destacadas apresentam um sinal chamado acento agudo. E aí, entre parênteses, está o acento, né? Ele pode ser usado sobre todas as vogais. Então, em que letras que eu utilizo o acento agudo? Em todas as vogais. Então, quais são as vogais? A, E, I, O, U. Ou seja, você nunca, na língua portuguesa, você nunca vai ver o acento agudo em cima do B, do D, do F, enfim. Acento agudo só é utilizado caso tenha necessidade. Agora, vocês não vão sair acentuando todas as vogais, né? Caso tenha necessidade, ele só vai ser utilizado em cima das vogais, quando tiver necessidade, ok? Então, continuando. Por exemplo, leia outras palavras com esse acento. Água, fé, boné, faísca, cócegas, pó e música. Então, lembre lá, acento agudo eu só utilizo quando tiver necessidade em vogais, palavras que possuam vogais. Para vocês entenderem como que a gente usa, agora a prof vai ler essas mesmas que estão aqui, ó. Deixa eu passar um traço embaixo aqui para vocês se localizarem. Essas mesmas palavras aqui, ó, que eu sublinhei, eu vou ler sem pronunciar o acento agudo, para vocês verem a diferença, ó. Agua, fé, bone, faísca, cocegas, pó e música. Mudou alguma coisa? Completamente. Ai, eu estou com sede e vou tomar uma água. Percebem o som diferente?
Me dá o meu boné que eu vou no sol. Boné? Boné. E outra coisa que vocês têm que perceber, o movimento da boca quando a vogal está acentuada, ó. Olha a diferença da boca da prof. Agua, água. Percebem, ó? Agua, água. Quando tem um acento agudo, o que acontece? Eu movimento, articulo de forma diferente, mas para fora, né? Agora, fé. Percebem a diferença? Boné, boné. Faísca, faísca. Cócegas, cócegas. Pó e pó. Música, música. Percebam bem a diferença no pó e no pó. Então, esse movimento, é claro que agora a prof fez assim mais acentuado para vocês perceberem. O acento agudo, ele vai dar à palavra esse som mais mais aberto, né? Pé, chulé, café, ok? Então, acento agudo. Aí, o outro acento. Leia um trecho de outra cantiga muito conhecida e observe a palavra destacada. Então, agora estou embaixo ali. Eu vi uma barata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu asas e voou. Qual é a palavra destacada ali? Vovô. Percebem um acento que está sobre a palavra vovô? Qual que é o acento? Circunflexo, muito bem. Na palavra destacada, há um acento circunflexo. Ele pode ser usado apenas sobre as vogais A, E e O. Então, o agudo é usado em todas as vogais. O circunflexo também você vai usar nas vogais, mas não em todas. Então, você vai usar no A, no E e no O, nessas vogais aqui. Então, todas as vogais que eu for escrever a partir de hoje, eu vou colocar o acento circunflexo? Não, somente naquelas palavras que o som, a pronúncia, né, exigir. Na palavra... aqui já li. Agora, leia outras palavras com esse mesmo acento. Então, a prof vai sublinhar aqui novamente para vocês se localizarem. As duas últimas linhas lá. A prof vai ler com acento e sem acento para vocês perceberem a diferença. Primeiro com, depois sem. Ó, primeira palavra, pântano. Sem acento, pantano. Segunda palavra, IP. Sem acento, IP. Terceira, inglês. Sem acento, inglês. Estômago. Sem acento, estômago. Mônica. Sem acento, Mônica. Percebem que grande falta faz o acento circunflexo e o acento agudo? Aí, aqui no caderno, na apostila da prof, a prof colocou aqui, ó, para vocês perceberem. Mas antes disso, deixa eu mostrar. Então, a prof falou que o acento agudo é o A, boca, ó, A. O acento circunflexo, ao contrário, é um som mais aqui, ó. Mônica. Eu não falo Mônica, eu falo Mônica. E P, a boca já é diferente. Ela não é igual aguda aqui, ó. A, ela já é tá? Pântano, IP, inglês, estômago, Mônica. A boca você faz o movimento mais aqui. E no agudo mais mais pra fora, né? Aí, para vocês perceberem a diferença, eu escrevi duas palavras diferentes e o que torna elas diferentes é o acento. Então, aqui, ó, que palavra é essa aqui? Vó. E essa aqui, vovô. Então, percebam. Vovó, feminino, né? Vovô, masculino. E se essa palavra não tivesse nenhum acento, ó, vou ler ela sem acento aqui para vocês, ó.
vovo. Sem acento, vovo. Com acento agudo, ó, vó. Ó a boca, ó, vó. Com acento circunflexo, vovô, ó. Mais aqui, circunflexo agudo, ok? Isso é engraçado, né? Mas é preciso fazer caras e bocas para os meus alunos entenderem, né? Espero que quando vocês estejam assistindo aí, vocês repitam, fazendo os movimentos junto com a prof, tá? A gente precisa articular a nossa boca para o som sair corretamente e com qualidade, ok? Agora vamos às atividades. Super simples, gente boa. Escreva as seguintes palavras nos quadros conforme o sinal gráfico. Então tem um retângulo ali com várias palavras, palavras que possuem acento agudo e palavras que possuem acento circunflexo. Você vai olhar uma por uma e aquelas que têm acento agudo, no quadro abaixo, você vai copiar do lado do acento agudo. Aquelas que têm acento circunflexo, você vai copiar do lado do acento circunflexo. Ali elas estão todas misturadas, então agora a gente vai organizar. Acento agudo com acento agudo, acento circunflexo com acento circunflexo. Ok? Então, pausem o vídeo, façam e depois a gente corrige. Então, agora é hora de pausar. Bom, pessoal, agora espero que vocês já tenham terminado. Vamos às correções. Então, do lado do acento agudo ficou jacaré, gráfico, automóvel, paraíso, pássaro e mágica. Do lado do acento circunflexo ficou lâmpada, pêssego, pônei, crochê, ônibus e você. Prof, eu fiz todas, mas eu não fiz na mesma ordem que você. Tem problema? Não. E outra coisa, escrevi o jacaré aqui, ó, já risca o jacaré, passa um traço em cima. Escrevi lâmpada, passa um traço, que aí você não se perde. Então, eu vou colocar pertinho aqui, para vocês pausarem e corrigirem melhor a escrita. Pelo amor dos meus filhinhos, não vão me fazer jacaré com acento circunflexo ou sem acento. Não vão me fazer lâmpada com acento agudo ou sem acento. Esse exercício é para a gente treinar o uso dos acentos agudo e circunflexo. Atenção, gente boa. E a número 2. Observe as imagens e acentue apenas as palavras que necessitam ser acentuadas. Utilize o acento agudo ou acento circunflexo. A prof vai ler como elas estão, sem acento nenhum. Aí na minha leitura você já vai perceber qual palavra que precisa de acento, tá? E aí vocês vão tentar acentuar. Então a primeira palavra, macaco. A segunda palavra, tênis, ambulancia, sol, lápis, bone, pirâmide, domino, fechadura e vovo. Então, novamente, percebam que tem umas palavras que soam estranho aí, porque eu estou lendo sem acento. Macaco, precisa de acento? Não. Tênis, é tênis? Eu vou colocar o tênis para jogar bola ou vou colocar o tênis para jogar bola? Se a minha boca ficou mais tênis, é acento agudo ou circunflexo? Circunflexo. Onde que eu vou fazer o acento circunflexo? No i? Eu posso colocar acento circunflexo no i? Não, né? Só no a, e ou o. Então, no e. Ambulancia. Existe essa palavra ambulancia? Não, existe a palavra ambulância. Percebam qual que agora eu enfatizei. Ambulância, no lã, acento circunflexo. Sol, precisa de acento? Tem som de O, prof. Muito bem, ó, sol. Mas nem sempre quando tem o som aberto você vai acentuar, né? Lápis ou lápis? Lápis, acento agudo no A, né? Bone ou boné? Boné, acento agudo no E.
Piramide ou pirâmide, ó, pirâmide. Não é pirâmide, é pirâmide, no rã, circunflexo. Domino ou dominó, acento no último O. Fechadura, não tem acento. E ali é uma mulher, então é uma vovó. Acento agudo no O. Corrijam aqui, meus queridos. A prof fez aqui de caneta para mostrar para vocês. Vocês fazem lá a lápis. Cuidado a posição, principalmente do acento agudo. Se fizer do outro lado, chama-se outro acento. Ok? Então, um grande abraço. Corrijam, mando foto e eu espero ver vocês daqui a pouquinho.